irmãos e irmãs, queridos ouvintes, boa noite. Meu nome é Edmárcio, para quem não me conhece, estamos aqui mais uma vez no canal da Igreja em Vitória da Conquista para dar continuidade às mensagens complementares do livro de 2 Coríntios. Queria lembrar vocês e reforçar de vocês derem um like e fazer também a sua inscrição no nosso canal, nos ajudar também a propagar a palavra de Deus para outras pessoas, também compartilhando. Você pode também ativar o sininho para você receber também os avisos de todas as mensagens novas que chegar no nosso canal. Senhor Jesus, hoje o tema da mensagem é Cristo como graça. Cristo como graça. É um dos aspectos, desse livro maravilhoso do livro de 2 Coríntios. Realmente, o livro de 2 Coríntios, nós desfrutamos aí mais de 10 mensagens, reforçando o encargo desse livro tão maravilhoso, escrito pelo apóstolo Paulo. Uma carta que demonstra a graça de Cristo na pessoa de Paulo. Na mensagem anterior, compartilhada pelo nosso irmão, nós vimos o espírito de Paulo. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa que tudo que ele fazia, tudo que ele falava era por meio do Espírito. No espírito de Paulo era uma liberdade, uma ousadia que ele tinha por causa que ele dependia totalmente da graça de Cristo. E nós não podemos separar a graça de Cristo do Espírito, porque na Trindade Divina nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito, que é um só. Louvado seja o Senhor. Queria ler com os irmãos alguns versículos inicialmente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos ler também aí no mesmo livro, 2 Coríntios 13, versículo 13, que é o último versículo da carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Louvado seja o Senhor. No livro de 2 Coríntios, nós vemos essa palavra graça muitas e muitas vezes. Aqui, logo no início, no capítulo 1, versículo 12, nós vemos essa palavra também citada, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, Paulo aqui ele fala que ele vivia na graça divina. Capítulo 4, versículo 15, diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Senhor Jesus, 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E assim por diante, são vários versículos, por causa do tempo. Eu só vou citar capítulo 8, versículo 1 e 2, capítulo 9, versículo 8, 14 e 15, capítulo 12, versículo 9, que foi o que lemos no início, e capítulo 13, versículo 13. Então, o livro de 2 Coríntios, ele fala muito sobre a graça de Deus. Senhor Jesus. Então, o que é a graça de Deus? Nós, muitas vezes, confundimos a graça com a misericórdia, porque realmente ela está muito interligada também com tudo que é de Deus, Nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, mas ele também é um Deus cheio de graça, Cheio de bondade, cheio de amor. Deus é amor. Então, todos esses atributos divinos, eles estão interligados, entrelaçados
Realmente não tem como nós separarmos um do outro. Porém, a misericórdia, nós podemos dizer que é receber aquilo que nós não merecemos, né? É receber algo que não seria justo receber. Porém, Deus, ele foi rico em misericórdia e ele deu seu único filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por você e morrer por mim. Então, isso é muita misericórdia de Deus, né? Nós que na nossa condição não somos da descendência dos judeus, do povo de Israel, nós que nem estávamos debaixo dessas promessas dadas ao povo de Israel. Pois Deus, ele fez uma aliança, né, com o povo de Israel, né? Deus, ele não fez uma aliança com os gentios, com aqueles que estavam fora dessa promessa. Porém, por misericórdia e também pela graça, nós fomos alcançados. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então tudo isso, nós vimos que são atributos, né, e são feitos de Deus que denotamos a misericórdia dele para com o seu povo. Porém, a graça, literalmente, é o próprio Cristo, né? A graça, ela é a corporificação plena de Deus, né? Deus, aqui no capítulo 13, versículo 13, né, nós vemos 3 coisas assim bem claras. Primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vemos o amor de Deus. E em terceiro, a comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos vós. Então Deus, ele nos alcançou com o seu amor, não é verdade? Deus, ele nos alcançou com o seu amor, como prova disso, ele enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. Senhor Jesus. Então isso aí realmente é maravilhoso. Não tem como dizer que isso não é graça. Nós fomos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé, né? O que Cristo fez por nós, nos redimindo, nos justificando, nos santificando, é a graça de Deus, né? Porém, desfrutar Cristo como graça, ela vai muito além daquilo que Deus pode nos dar, daquilo que Deus pode fazer por nós, né, por algumas circunstâncias, por algumas situações. A graça é o próprio Cristo em nosso espírito, dentro de nós, né, como nós vimos em mensagens anteriores, e a Bíblia também nos mostra em Tessalonicenses e em vários versículos que o homem ele tem 3 partes. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Então, o Senhor Jesus, ele é o Espírito, né? Em 2 Coríntios nós vimos isso, 3,17, e também em 15,45 de 1 Coríntios, nós vemos que Cristo é o Espírito. E nós temos um espírito humano para conter a Deus dentro de nós. Então, nós somos ministros dessa aliança. Esse aí vale a pena a gente frisar, todas as mensagens que nós estamos falando, que o tema desse conteúdo de 2 Coríntios e dessas mensagens é também com base nessa nova aliança, pois nós somos ministros do Espírito, ministros dessa nova aliança, porque a antiga aliança, porque se há a nova, houve a velha, né? A velha aliança, ela foi com base na lei, ela foi com base, foi escrita em tábuas de pedra, né? Porém, a nova aliança, ela foi selada com o sangue de Cristo. E ela está sendo inscrita, não com tinta, que se corrompe, que desaparece, né? Mas está sendo inscrita com o Espírito, com o próprio Espírito de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa graça, que é o próprio Cristo, como o Espírito, né, está dentro de nós. Porém, isso às vezes se torna meramente uma informação para nós, um conhecimento. Mas esse ministério, ele é um ministério do Espírito, né? Nós estamos vendo que a carta de 2 Coríntios é uma experiência, é uma autobiografia de uma pessoa no Espírito. Ou seja, quando você lê 2 Coríntios, você tem uma visão do viver de uma pessoa. Você não está vendo ensinamentos e doutrinas. A carta de 1 Coríntios, a gente já vê muitos aspectos, né, que soluciona problemas e situações que o cristão enfrenta. Porém, em 2 Coríntios, ele mostra
a experiência de alguém que vive no Espírito. A experiência de uma pessoa que invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa mensagem nós vamos desfrutar Cristo também como a nossa boa terra. Senhor Jesus, irmãos, isso é maravilhoso. Embora essa palavra boa terra, a boa terra não é citada no livro de 2 Coríntios, né? Nós vemos várias comparações, né? Várias figuras para desfrutarmos Cristo e para nos consagrarmos mais ao Senhor, como nós vimos aqueles 10 itens, né? Que é necessário para que você e eu possamos desfrutar da graça do próprio Cristo. Nós precisamos desses 10 itens, né? Eu vou falar aqui os itens para nós recordarmos. Primeiro é cativos. Nós precisamos ser cativos do Senhor. Não tem como nós desfrutarmos dessa graça sem sermos capturados pelo Senhor. Sem termos esse sentimento que nós não somos mais de nós mesmos. Paulo ele falou isso, né? Logo não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele tinha essa plena clareza. Paulo mesmo, ele falou que ele era o dos piores pecadores, né? Por que ele falou isso? Porque ele tinha consciência de que um dos maiores pecados é a blasfêmia, é perseguir a igreja, é falar contra o Senhor. E ele teve essa história, né? Ele respirava ameaças de morte contra a igreja. Então ele tinha realmente um arrependimento tão verdadeiro, tão genuíno, tão ousado, né, que ele falou: considero tudo como perda, como refúgio, a fim de ganhar a Cristo. Senhor Jesus, então nós temos que ser cativos, nós temos que ser também cartas vivas, né? Não só pessoas dotadas de conhecimento, não. O Senhor Jesus deixou claro que o que ele está procurando hoje são verdadeiros adoradores. Os verdadeiros, quem são? São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos no único ministério, que é o ministério do Espírito. E é isso que o Senhor procura. Não pessoas dotadas de habilidades, de conhecimento, que acontecia muito isso dentre ali os irmãos de Coríntios, pois havia muita filosofia, muitas situações assim. Então o Senhor também nos fala hoje, né? Nós estamos vivendo hoje uma experiência muito forte, né? Que está nos levando também a conhecer e a desfrutar Cristo de uma forma muito mais profunda. Senhor Jesus, e Cristo ele está o quê? Se inscrevendo dentro de nós, né? A palavra de Deus não só ela entra no nosso entendimento psíquico, né, de interpretar as escrituras, mas ela está sendo inscrita em nossos corações, mudando a nossa pessoa, mudando as nossas atitudes, as nossas ações. Senhor Jesus, e as cartas também são para ser lidas, não é verdade? Estamos nos tornando testemunhas vivas do que a palavra de Deus fala, né? Também outro aspecto é espelho, né? Nós expressarmos o Senhor onde nós estivermos. Hoje não estamos tendo mais aquele viver de reuniões, né, de conferências, né, presencial, onde nós nos vemos, porém onde nós estivermos, no nosso dia a dia, alguns pela necessidade estão saindo ainda para trabalhar, né? E quer queira, quer não, a gente sempre vai ao mercado por uma necessidade ou outra. Nós estamos tendo contato com as pessoas e dessa forma nós temos que expressar o Senhor. Outro aspecto é vasos. Nós somos o vaso de barro, mas nós temos o tesouro dentro de nós para que a excelência seja de Deus. Então o vaso ele também é para ser quebrado. Ó Senhor Jesus, irmãos, para desfrutarmos Cristo como graça, nós precisamos ser quebrados. Nós muitas vezes valorizamos as experiências positivas da nossa vida, mas também as experiências negativas, as experiências que nos quebram, né, que nos expõem muitas vezes. Essas são experiências que, em sua maioria, nos levam a experimentar Cristo como a graça. Eu queria aproveitar essa parte, porque desfrutar Cristo como graça, não é Cristo resolver os seus problemas.
Não é Cristo solucionar, a curar as enfermidades. Não é o Senhor dar um emprego para nós, nos solucionar problemas econômicos, financeiros. Não que o Senhor não queira fazer tais coisas, pois Cristo ele deu um exemplo, né, de curar, de solucionar todos os que estavam ali necessitados. Porém, o principal, o objetivo, né, de tudo que o Senhor fez é que Ele se torne para nós a força para nós vencermos as dificuldades. Nós precisamos depender do Cristo interior. Isso é desfrutar Cristo como graça. É saber que dentro de nós, Cristo está vivendo em nosso espírito. E nós, ao invocarmos o nome do Senhor e buscarmos a comunhão no Senhor, nós experimentaremos Cristo como aquela porção para te dar força para vencer esse problema. Tem uma experiência mesmo citada entre nós do irmão Watmani, no qual ele teve um sonho, né, sobre estar numa navegação, e nesse sonho dele, ele se viu numa situação difícil, com ondas muito fortes, né, e nesse sonho, essas ondas, como estavam muito fortes, apareciam as rochas. E o seu barco poderia se dar contra essas rochas e vir a naufragar. E ele cita, né, que ele pediu socorro ao Senhor, né, que o Senhor livrasse ele ali. E o Senhor falou para ele, nesse sonho assim, que a graça do Senhor bastava para ele. E fez uma pergunta para ele: você quer que eu retire essas pedras, essas rochas, ou você quer que eu eleve as águas? Então, essa pergunta o Senhor Jesus está fazendo para nós. Nós também passamos por situações de turbulência, de dificuldade, que nós vemos essas rochas que vai destruir, parece que vai acabar tudo. Então, o Senhor também fala para nós, como o Senhor falou para Paulo. Vamos ver lá, em 2 Coríntios, capítulo 8. Ó Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler esse versículo. Senhor Jesus, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Ó Senhor Jesus. Desculpe, irmãos, na verdade, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, que foi o primeiro que nós lemos. Ó Senhor Jesus. 12, do 7 ao 9, que fala sobre o espinho na carne de Paulo. Fala assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Não é assim nossa experiência? Vem um espinho, né? Uma situação difícil, um problema, uma enfermidade, um problema entre famílias, ou até mesmo entre irmãos da igreja, no serviço ao Senhor. E nós imediatamente pedimos isso aqui mesmo, que Paulo também teve essa experiência. Senhor, nos livra, Senhor, soluciona isso. Né? Senhor, não consigo. A gente pensa que é forte demais. Mas olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, né? Então, ele me disse: ó Senhor Jesus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, louvado seja o Senhor, irmãos. Ele me disse, o Senhor Jesus falou para Paulo isso. Essa palavra, ela só vai ter força para nós, só vai ter poder sobre nossas vidas se o Senhor falar com você. O Senhor precisa falar conosco. Nós precisamos buscar comunhão com o Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, fala para mim, mostra para mim, Senhor, que a graça, ela é suficiente. Né? Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos nos voltar ao Espírito. Esse ministério é o ministério do Espírito, o ministério da nova aliança.
tudo que nós desfrutamos, nós temos que levar diante do Senhor, no Espírito, na comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa nos dar visão. Porque se a graça fosse solucionar os problemas, não é verdade? Não seria tão suficiente, poderosa, para tirar esse espinho da carne de Paulo? Porém, a graça não é solucionar as coisas, mas a graça era a experiência que Paulo estava tendo por causa dele ter aquele espinho. Aquele espinho na carne dele estava levando ele a depender de Cristo como a graça. Ele pôde ver que ele mesmo não podia. Irmãos, isso é maravilhoso. No dia que nós tivermos essa revelação de que realmente nós não podemos, que a nossa suficiência, que a nossa capacidade não é nada, nós nos voltaremos ao Cristo como graça. Oh, Senhor Jesus, para quê? Para que nós possamos desfrutar do poder dessa graça. E essa graça, ela é abundante, ela é suficiente, ela é poderosa. Olha como ele fala no versículo, continuando. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Ele entendeu, ele viu. É verdade, Senhor, o Senhor é a graça. Eu consigo desfrutar esse Cristo interior nessa tribulação, nessa dificuldade. Eu creio que todos nós temos experiências similares, que enfrentamos nesse mundo, perseguições e dificuldades, hoje mais ainda. Toda essa pandemia que veio, o confinamento, realmente trouxe muitas dificuldades de todo gênero, não é verdade? Mas nós podemos desfrutar o Cristo como a nossa graça, aquela força do nosso espírito para nós não sermos destruídos, abatidos, mas não destruídos. Ó Senhor Jesus, o Senhor é a nossa força, irmãos e irmãs. Ele é a nossa suficiência. Tudo vem do Senhor. Aqui é um exemplo muito maravilhoso para nós entendermos mais sobre essa graça, é Cristo como a boa terra. Ó Senhor Jesus, aquela terra que foi prometida para o povo de Israel, uma terra que mana leite e mel. Eu queria ler com vocês esse versículo, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 a 10. Ele retrata muito bem tudo que Cristo é como graça. Diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terás terras cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartará, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o desfrutar Cristo como graça, Cristo como graça é tudo, é a plenitude de Deus. Cristo é a expressão de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo revelou. Ele trouxe, ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele trouxe à tona o que Deus é. Senhor Jesus, ele expressou. Porém, hoje, como fala em Coríntios, Cristo, ele é o Espírito. Aqui em João capítulo 4, no Evangelho de João capítulo 4, versículo 10, mostra que o Senhor Jesus é o Pai, e o Pai é o Filho, que um está no outro. Deixa eu abrir aqui, João 4:10. Senhor Jesus. Diz assim: replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui ele falou para essa mulher: você não sabe com quem você está falando? Eu sou o Pai.
Eu sou o Filho e eu sou o Pai. Falou para Filipe também, aquele que vê, quem vê a mim, vê o Pai. Esse aspecto da graça mesmo, fala no versículo 14, né, de João 1, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça. Cheio de graça e de verdade. E o versículo de Coríntios que nós lemos, ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Então, Cristo é a graça. Oh, Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor, que isso não se torne somente uma verdade, um conhecimento para nós, que o Senhor possa nos dar uma visão completa de Cristo como a graça, como o nosso desfrute. Para quê? Para que nós nos tornemos o templo de Deus, onde Deus descansa, onde Deus edifica, para que nós também nos tornemos a sua noiva, a virgem que para o desfrute do Senhor Jesus. Tudo isso ocorre mediante o desfrute de Cristo como graça. Quando nós desfrutamos do Senhor, sendo cativos, sendo espelhos, sendo cartas, né? Sendo aqueles que amam a igreja, sendo o templo, sendo a virgem, os que experimentam Cristo, então nós chegaremos a ser, a gerar um viver do corpo de Cristo, o viver da igreja, o viver prático do cristão, da comum comunhão entre os irmãos, fazendo a vontade do Pai. Isso só ocorre mediante o desfrutar de Cristo como a graça. Não tem como nós servirmos ao Senhor, irmãos e irmãs, né? Você que serve, que está exercitando seus dons, não tem como nós edificarmos a igreja sem desfrutarmos Cristo como graça. A nossa suficiência vem de Deus. Paulo ele foi muito enfático, né, mostrando que ainda com todo o conhecimento que ele tinha, realmente ele nasceu ali e foi educado por Gamaliel, né? Ele era uma pessoa dotada de muito conhecimento dessa terra. Porém, quando ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo isso como refúgio para conhecer a pessoa do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, só que o Senhor também utiliza em ressurreição tudo aquilo que Ele nos proporciona, as experiências humanas que nós temos, né? Só que Paulo ele falou que a nossa suficiência não vem de nós, ela vem de Deus, pois foi Ele quem nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso é muito grande e poderoso, né, dizer que somos ministros da nova aliança, que somos os cooperadores, os embaixadores de Cristo, não é verdade? Representando o Senhor onde nós estamos. Nós não podemos deixar ser enganado pelas nossas fraquezas. Nós temos que olhar firmemente para aquele que nos chamou, olharmos firmemente para quem nos habilitou. Quem nos habilitou foi o Senhor. Ô, irmãos, quando eu falo da minha própria experiência também, quando nos sentimos assim, menos do que o Senhor nos disse que somos, quando nós nos desprezamos muitas vezes, é porque nós não estamos na presença do Senhor. Nós não estamos no Espírito. Eu falo porque realmente quando estamos em nós mesmos, nós buscamos ver se somos capazes. E aí observamos que não somos. E às vezes nós nos isolamos, nos afastamos, né? A oportunidade que às vezes Deus nos dá, nós rejeitamos, por pensar que eu não sou capaz. Irmãos, nós temos que olhar para o Senhor e ver que o Senhor que nos habilitou. Sim, somos vasos de barro, mas você não pode esquecer que nós temos um tesouro dentro de nós, que o Senhor Jesus, como Espírito todo completo, com todas as virtudes maravilhosas, está dentro de nós. Senhor Jesus, o segredo é nos voltar ao Espírito. O segredo é que nós possamos ser degustadores de Cristo. Cada dia, você experimentar Cristo um pouco mais, como o manancial profundo, como os ribeiros, como essa terra que emana leite e mel. Cada experiência que você ter, não murmure,
não perca a oportunidade, se volte ao Senhor, se volte ao Espírito, para que você possa desfrutar Cristo como graça. Outro aspecto de Cristo como graça nós vemos na história da igreja na Macedônia, aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, mostra que graça não é receber, né? Graça é dar. Vamos ver? Capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça. Olha só, a graça de participarem da assistência aos santos. Então, irmãos, aqui a igreja de Macedônia, eles participaram da graça de ofertar seus bens materiais para o avanço do evangelho e até mesmo acima de suas posses. Aqui mostra que eles eram pessoas humildes, pobres. Eles eram desprovidos de tantos bens materiais, não eram pessoas ricas. Mas ainda assim, eles rogaram para que eles pudessem participar e dar. E dar. E isso é a graça, irmãos. A graça é Cristo em nós, nos dando o sentimento, nos dando esse entranhável sentimento de amor pelas pessoas, tirando de nós o egocentrismo, o só pensar em nós mesmos e pensar no próximo. Por amor ao Senhor, eles se deram a si mesmos primeiro e também as suas ofertas. Até mesmo com os olhos humanos, não é lógico, pois eles não tinham, eles eram pobres. Mas eles viram que a graça não é receber, a graça é dar. Aquele que tem a chance, a oportunidade, né, de cooperar, de dar, ele tem a graça, certo? Então, Cristo está dentro de nós como esse poder, essa força, né, no nosso espírito, para nós podermos dar, né? Então, irmãos, graça é dar. É melhor dar que receber. Lembra desse versículo? Então, como assim melhor dar que receber? É tão bom ganhar coisas, na verdade? Às vezes a gente até diz, né, que eu fui agraciado, foi a graça de Deus que eu ganhei tal coisa. Não, realmente, também é a graça do Senhor. Mas a graça em plenitude é o próprio Cristo dentro da pessoa, dentro do Filho de Deus, operando e mudando as suas ações e dando-lhe força para dar perdão, para dar amor, para dar uma palavra, para sair do seu lar muitas vezes e levar uma palavra, para interceder por outros nas suas orações, que muitas vezes nós oramos só por nossas coisas, pelos nossos filhos, nossos parentes, nossos, né? Tudo que é nosso. Mas o Cristo, quando ele vai crescendo dentro de nós, nós começamos a interceder pelos outros, a sentir a dor dos irmãos, né? Aquele que está enfermo, talvez você está na sua plena saúde e você ainda consegue sentir a dor de um idoso, de uma pessoa que está enferma, porque é Cristo como a graça. É Cristo em nós, irmãos. Eu falo isso com temor e tremor diante do Senhor. E não vem de nós tais atitudes, tais ações. Isso vem de Cristo, do Cristo completo. Daquele Cristo que viveu na terra com todas as suas virtudes humanas, operando dentro de nós. Todas essas virtudes de Deus estão em nosso espírito. Aqui nesse versículo de 13 de 2 Coríntios, mostra a trindade divina sendo transmitida para nós. Olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essas três coisas estão interligadas. Primeiramente veio o que? A graça, porque nós
eu quero até compartilhar isso com os irmãos, que nós estamos na era da graça. E a graça é para agora. Esse é o momento de nós desfrutarmos de Cristo em sua totalidade. Porque por meio desse desfrutar de Cristo, que Cristo é infundido dentro de nós, ele é transmitido por causa do amor de Deus e por meio do Espírito. Então o amor de Deus que nos alcançou, vindo a nós por meio de Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, nos alcançou nos nossos tempos de hoje por meio do Espírito. Não é verdade? Hoje, mediante o Espírito que o Senhor se tornou o último Adão, que é Espírito vivificante, vamos ler junto, 1 Coríntios 15:45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus é o Espírito hoje. É por meio do Espírito que o amor do Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é transmitida para dentro de nós. Então, toda a obra do Senhor Jesus, o plano de Deus, o plano do Pai, né, em planejar a redenção, a remissão dos nossos pecados, a nossa salvação, Cristo, ele executou. E como que isso chegou até você e até mim? Por meio do Espírito. E hoje o Senhor, ele é o Espírito que em nós habita. Por isso que fala que o Senhor Jesus seja com o seu Espírito. Por quê? Porque o Senhor, como o Espírito, habita em nosso Espírito. E é dessa forma que nós recebemos o dispensar do Pai. Com todas as suas virtudes elevadas, maravilhosas, né, como fala em Efésios 3:8, mostra, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem mostrando que o desfrute de Cristo como graça é para servirmos ao Senhor. Quando Abraão e Jacó passaram pela terra de Canaã, eles chegaram à cidade chamada Siquém, e ali eles levantaram um altar, invocaram o nome do Senhor e partiram para servir ao Senhor. Então, a terra de Canaã, que é rica, abundante, né, desfrutável, como fala em Isaías 55, para nós irmos ao Senhor sem dinheiro, sem preço, né, e desfrutar dele, né, como água, como vinho, como leite, como tudo, como a nossa provisão plena. Né? Isso aí, irmãos, é a graça nos suprindo, nos alimentando, porque isso é o ministério da Nova Aliança. Não é um ministério que mata. O ministério da Nova Aliança é um ministério que dá vida. Então, o Senhor é a nossa provisão. Para quê? Aí que nós temos que ir um pouco mais além. Para que é o desfrute de Cristo como graça? Para quê? Para servirmos ao Senhor. Para nós sermos o seu templo, a sua habitação. Para que também Cristo possa desfrutar de você, se alegrar em ter comunhão com você, como virgem pura, imaculada, como a noiva de Cristo. E onde nós vamos chegar no final de tudo isso, de desfrutar Cristo como graça, sendo os cativos, as cartas do espelho, aquele que ama o Senhor, sendo embaixador, sendo um cooperador, sendo um vaso. Onde chegaremos? Chegaremos à Nova Jerusalém. Em Apocalipse mostra que nós seremos a Nova Jerusalém. Só que hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos já o que é a miniatura da Nova Jerusalém, que é a igreja, é o corpo de Cristo. O viver da igreja, né, que é o viver de pessoas que desfrutam Cristo como graça, que são cativos, que são cartas, que são espelhos,
vivendo essa comunhão genuína, dependendo do Senhor para todas as coisas, né? Um serviço que flui de forma espontânea, né? O hospedar, o receber, o ofertar, o enviar os missionários e os irmãos, em dar-se. Paulo mesmo, ele, em naufrágios, em muitas situações difíceis, ele se preocupava com os irmãos, com a igreja. Ele não se preocupava com ele mesmo. Imagina você num naufrágio, numa situação de calamidade, você vai pensar em quê? Na sua vida, nos seus filhos, né? E na sua esposa e tal. Mas Paulo, ele tinha uma visão grande do corpo de Cristo. Então, a nossa utilidade, irmãos, o fim, né, de tudo que Deus executou é que nós nos tornemos a sua edificação, que nós nos tornemos o seu templo, a sua casa. Como Davi falou, né, que ele anelava, né, construir uma casa para o Senhor, que ele não ia dormir, seus olhos não iam descansar. Então isso tem que arder em nós também. O Senhor Jesus, ele nos alcançou com a sua misericórdia, com a sua graça abundante, com tudo que ele é hoje, como Espírito, morando dentro de nós. Então hoje nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas, mude a nossa vida, nos enchendo dele mesmo, nos mostrando que sim, somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós, nos deixando cada vez mais claros, né, que estamos no ministério do Espírito, que nós somos ministros de uma nova aliança, que o objetivo é que nós nos edifiquemos por meio do Espírito, utilizando os materiais corretos para a edificação da igreja. Não é verdade? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso aí é maravilhoso, que nos tornaremos, chegaremos, né, ao final do trabalhar de Deus como aqueles que desfrutam Cristo pela eternidade e também serviremos ao Senhor também eternamente. Então isso é maravilhoso, irmão, saber que toda a obra do Senhor é rica, é desfrutável. Quero encorajar você, desfrute Cristo, né, nesse confinamento. Ainda um pouco estamos sendo restritos, mas isso, ainda assim, nós podemos desfrutar da graça abundante de Cristo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus, como graça, como Espírito, Ele está trabalhando em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Um abraço. Amém. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. A nossa família está com saudade das reuniões e dos irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Estamos com saudades, ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Irmãos, estamos com saudades. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor. Um beijo. Beijo. Antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos
herança